Vitória sobre os vícios. Segunda palavra da cruz. Inveja. Reflexão do venerável Fulton Sheen. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Em reparação pelo pecado da inveja, temos a segunda palavra da cruz. A inveja define-se como uma tristeza pelo bem do próximo e alegria pelo seu mal. O que a ferrugem é para o ferro, as traças para a lã, os cupins para a madeira, é a inveja para a alma, o assassinato do amor fraternal. Não estamos aqui preocupados com a inveja ou zelo que nos inspira a emular o bom exemplo e a progredir com aqueles que são melhores que nós, pois as Escrituras nos recomendam aspirar aos dons espirituais. Pelo contrário, falamos aqui daquela inveja pecaminosa, que é uma tristeza voluntária pelo bem do outro, seja espiritual ou temporal, pela razão de que o bem do outro aparenta diminuir o nosso próprio bem. A honra paga a outro é considerada pelo homem invejoso como uma desgraça refletida em si mesmo, deixando-o consequentemente triste. A inveja manifesta-se na discórdia, no ódio, na alegria maliciosa, na acusação, detração, imputação de motivos malignos, no ciúme e na calúnia. Uma amostra desse tipo de inveja encontramos em uma das duas mulheres que pediram a Salomão para julgar sua disputa. Uma delas disse: Ouve, meu senhor, esta mulher e eu habitamos na mesma casa, e eu dei à luz junto dela no mesmo aposento. 3 dias depois, deu também ela à luz. Ora, nós vivemos juntas, e não havia nenhum estranho conosco nessa casa, pois somente nós duas estávamos ali. Durante a noite, morreu o filho dessa mulher, porque o abafou enquanto dormia. Levantou-se ela então, no meio da noite, e enquanto a tua serva dormia, tomou o meu filho que estava junto de mim e o deitou em seu seio, deixando no meu o seu filho morto. A outra mulher respondeu: É mentira! O que está vivo é meu filho, o teu é que morreu. A primeira contestou: Não é assim, o teu filho é o que morreu, o que está vivo é o meu. E assim disputavam diante do rei. 1 de Reis 3, 17 a 22. Visto que não havia testemunhas, Salomão ordenou que lhe trouxessem uma espada, pois justamente julgou que o coração materno de uma mãe prefere desistir de seu filho a vê-lo morto. Erguendo a espada, disse-lhes: Mas a mulher, mãe do filho vivo, sentiu suas entranhas enternecerem-se e disse ao rei: Rogo-te, meu senhor, que deis a ela o meu menino vivo. Não o mateis. A outra, porém, dizia: Ele não será nem teu nem meu, seja dividido. 1 de Reis 3, 26. Então, o rei ordenou que a criança fosse dada àquela que preferia abandonar o menino a vê-lo morto, sabendo que por isso deveria ser sua mãe. A moral da história é que a inveja pode ter ciúmes do bem do outro, ao ponto de não ter escrúpulos para tirar sua vida. Em nossos tempos, a inveja assumiu uma forma econômica. A avareza dos ricos é acompanhada pela inveja dos pobres. Alguns pobres odeiam os ricos, não porque injustamente roubaram suas posses, mas porque querem suas posses. Alguns que não têm ficam escandalizados com a riqueza dos que têm, apenas porque são tentados pela luxúria a cobiçar suas posses. Os pobres muitas vezes odeiam os ricos porque querem ser ricos. Isto não é por causa de sua necessidade, mas por causa de sua cobiça. Combinado com isso está a inveja social ou o esnobismo, que de uma posição mais alta zomba dos outros porque os esnobes querem sentar-se em suas cadeiras e desfrutar de seus aplausos. Eles acreditam que, ao não atingir essa predileção popular, estariam privados de seu direito. É por isso que odiamos aqueles que não nos dão atenção suficiente e amamos aqueles que nos lisonjeiam.
Se a inveja está em alta hoje, como sem dúvida está, é por causa do abandono da crença numa vida futura e numa justiça divina. Se tudo se resume a esta vida, acham que deve possuir tudo. A partir daí, a inveja dos outros se torna sua regra de vida. Nosso Senhor foi incessante em sua pregação contra a inveja. Para aqueles que tinham inveja da misericórdia estendida à ovelha perdida, ele retratava os anjos do céu, alegrando-se mais com os pecadores penitentes do que com os 99 justos que não precisavam de penitência. Advertiu os invejosos: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Mateus 6, 19 e 20. Para aqueles que tinham inveja do poder, tal como na ocasião em que os apóstolos discutiam sobre quem seria o primeiro no reino, ele colocava uma criança no meio deles, e em seus braços lembrava-lhes que o céu estava aberto apenas para aqueles que eram como simples crianças, pois Cristo não está no grande, mas no pequeno. Todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Marcos 9, 37. Mas a sua pregação contra a inveja não o livrava dos invejosos. Pilatos tinha inveja do seu poder, Anás da sua inocência, Caifás da sua popularidade, Herodes da sua superioridade moral e os escribas e fariseus da sua sabedoria. Cada um deles havia construído seu assento de julgamento de superioridade moral simulada, a partir do qual poderiam sentenciar a moralidade à cruz. E para que ele não fosse mais uma pessoa a ser invejada, reputaram-no como os ímpios, nascido entre um boi e um jumento, agora crucificado entre dois criminosos. Esse era o último insulto que puderam dar-lhe. Aos olhos do público, criaram a impressão de que 3 ladrões, e não 2, estavam ali expostos sob o céu. Em certo sentido era verdade. 2 ladrões roubavam ouro pela cobiça. Outro roubava os corações por amor. Salvandus, salvator e salvantus. O ladrão que poderia ter sido salvo, o ladrão que foi salvo, o Salvador que o salvou. As cruzes soletravam as palavras inveja, misericórdia e piedade. O ladrão à esquerda invejava o poder que tinha nosso Senhor. Enquanto os principais sacerdotes, escribas e anciãos ridicularizavam o Salvador zombando, ele salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? O ladrão à esquerda acrescentava as suas injúrias. Não és tu o Messias? Então salva-te a ti mesmo e a nós. Em outras palavras, se eu tivesse teu poder, este que reivindicas como Messias, eu o usaria de forma diferente, não permitindo a mim mesmo ser pendurado indefeso em um tronco. Eu desistiria da cruz, feriria meus inimigos e provaria o que realmente é poder. Assim, a inveja revelava que se tivéssemos os dons que invejamos nos outros, os empregaríamos indevidamente. O ladrão à esquerda teria desistido da redenção do pecado a fim de ser liberto dos pregos. Da mesma forma, muitos no mundo de hoje que têm inveja da riqueza provavelmente perderiam suas almas se a tivessem. A inveja nunca pensa nas responsabilidades. Olhando apenas para si, faz mau uso de cada dom que vem em seu caminho. Na alma, a piedade tem um efeito totalmente diferente. O ladrão à direita não invejava o poder do mestre, apenas apiedava-se pelos sofrimentos dele. Repreendendo seu companheiro à esquerda, o bom ladrão disse: nem sequer temes a Deus, tu que sofres do mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. Não havia uma centelha de inveja nele. Não queria nada em todo o mundo, nem mesmo ser removido da trágica companhia com sua cruz. Ele não tinha inveja do poder de Deus,
pois Deus sabe melhor o que fazer com seu poder. Ele não tinha inveja de seus semelhantes, pois não tinham nada que valesse a pena dar. Assim, lançou-se sobre a divina providência, pedindo apenas perdão. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Lucas 23, 42. Um homem que desfalecia rogava a vida a um homem desfalecente. Um homem sem posses pedia um reino a um homem pobre. Um ladrão esmaecido pedia para morrer como ladrão e roubar o paraíso. E porque nada invejava, tudo recebia. Em verdade te digo, hoje entrarás comigo no paraíso. Alguém pensaria que um santo teria sido a primeira alma comprada no balcão do Calvário pelas moedas ensanguentadas da redenção. Mas no plano divino, tem-se um ladrão assaltando esse privilégio, marchando com a escolta do Rei dos Reis em direção ao paraíso. Aprendemos duas lições com a segunda palavra da cruz. A primeira é que a inveja é a fonte de nossos julgamentos errados sobre os outros. As chances são de que, tendo inveja dos outros, 9 em cada 10 vezes os julgaremos mal. Porque o ladrão à esquerda tinha inveja do poder de nosso Senhor, julgava-o mal, perdendo tanto a divindade do Salvador quanto a sua própria salvação. Argumentava falsamente que o poder deveria ser sempre usado da maneira que ele mesmo teria usado, transformando pregos em botões de rosa, uma cruz em um trono, sangue em realeza púrpura e grama verde em armas de fogo. Ninguém na história do mundo chegou tão perto da redenção e, ao mesmo tempo, jamais se viu alguém que de tão perto a tivesse perdido. Sua inveja o fazia pedir a coisa errada. Pedia para cair, quando deveria pedir para firmar-se em pé. Alguém poderia pensar que a inveja de Herodes resultava em um julgamento igualmente falso. Ele massacrou os inocentes porque pensava que o rei menino viera destruir um reino terreno, quando na verdade estava no mundo apenas para anunciar um reino celeste. O mesmo acontece conosco. A maledicência, calúnia, falsos julgamentos nascem da nossa inveja. Dizemos: ele está com inveja, mas como podemos saber, a menos que nós mesmos nos sintamos assim? Como sabemos que os outros estão agindo com orgulho, a menos que saibamos como é ser orgulhoso? Toda palavra invejosa é baseada em um falso julgamento de nossa própria superioridade moral. Sentar-se no juízo faz-nos sentir que estamos acima daqueles que são julgados e que somos mais justos e inocentes que eles. Acusar o outro é dizer: eu não sou assim. Ter inveja dos outros é dizer: roubaste o que é meu. A inveja da riqueza dos outros resulta no grosseiro juízo errado de que a melhor maneira de acabar com seu abuso nas mãos dos ricos é desapossá-los violentamente, de modo que os desapropriadores possam, assim, desfrutar do seu abuso. A inveja do poder político dos outros deu origem à filosofia errônea de que até mesmo os governos podem ser derrubados se a violência organizada puder impor-se o suficiente para fazê-lo. A inveja torna-se, assim, a negação de toda justiça e de todo amor. Nos indivíduos, ela desenvolve um cinismo que destrói todos os valores morais, pois ao falir os outros, nós mesmos nos tornamos falidos. Nos grupos, a inveja engana, porque estende as mãos com alegria para dar boas-vindas às pessoas que são diferentes, até que fiquem fortes o suficiente. Aí então, são cortados. Como a inveja é tão desenfreada no mundo de hoje, é um conselho extremamente bom deixar de crer em praticamente todas as declarações perversas que ouvimos sobre os outros. Pense no quanto o ladrão da direita teve que desconsiderar para chegar à verdade. Ele teve que desacreditar o julgamento de 4 juízes invejosos, a devassidão de escribas e a inveja dos anciãos, as declarações blasfemas de curiosos espectadores que amam assassinatos e as provocações invejosas do ladrão à esquerda, que estava disposto a perder a sua alma se ao menos pudesse manter seus dedos ágeis para praticar mais roubos.
Mas se o bom ladrão tivesse inveja do poder do Senhor, ele nunca teria sido salvo. Nossa paz é encontrada na mesma incredulidade. As chances são de que haja um pouco de ciúme, um pouco de inveja por trás de cada comentário cortante e sussurros farpados que ouvimos sobre nosso próximo. É bom lembrar que sempre há mais galhos sob a árvore que tem mais maçãs. Para aqueles que são injustamente atacados, seria uma consolação lembrarem que jamais alguém que nos chuta por trás poderia estar à nossa frente. Isto seria uma impossibilidade física. Uma segunda lição a ser aprendida com esta palavra é que a única maneira que se tem de superar a inveja é como fez o ladrão à direita, mostrando piedade. Como cristãos de boa fé, somos todos membros do corpo místico de Cristo e, portanto, devemos amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou. Se o nosso braço sofre uma lesão, todo o nosso corpo sente a dor. Da mesma forma, se a igreja em qualquer parte do mundo sofre o martírio, devemos sentir a dor dela como parte de nosso corpo, e essa compaixão deve se expressar no coração e nas boas obras. A piedade deve ser estendida não só àqueles que vivem fora da igreja, como se a terra nunca tivesse carregado uma cruz, mas também aos inimigos da igreja, que destruiriam até a sombra da cruz. Deus é o juiz deles, não nós. E como irmãos potenciais de Cristo, filhos de um Pai Celeste e filhos de Maria, eles devem ser dignos da nossa piedade, uma vez que eram dignos do sangue do Salvador. Infelizmente, há alguns que culpam a igreja por receber em seus leitos de morte grandes pecadores. Há alguns anos, alguém que se acreditava ser um chantagista e assassino encontrou a morte nas mãos de seus comparsas. Poucos minutos antes de sua morte, ele pediu para ser recebido na igreja. Foi batizado, recebeu a primeira comunhão, foi ungido e recebeu a última bênção. Alguns que deveriam ter mais conhecimento protestaram contra a igreja. Imagine! Inveja da salvação de uma alma. Por que não se alegrar com a misericórdia de Deus? Afinal, ele não pertencia à mesma profissão que o ladrão à direita? E por que nosso Senhor não estaria ansioso para salvar ladrões do século XXI, tal como os ladrões do século I? Ambos têm almas. Parece que a inveja pecaminosa da salvação de um ladrão é um pecado maior do que o roubo. Um ladrão foi salvo, portanto, ninguém se desespere. Um ladrão perdeu-se, portanto, que ninguém esteja seguro da sua salvação. Tenha piedade, então, dos miseráveis, e a misericórdia divina será recompensa por tua piedade. Quando os fariseus acusaram nosso Senhor de comer com os publicanos e pecadores, ele respondeu reiterando a necessidade de misericórdia. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos 2,17. Um dia uma mulher foi ao Santo Padre João Vianney, o cura d'Ars na França, e disse: meu marido não frequenta os sacramentos ou a missa há anos. Ele tem sido infiel, perverso e injusto. Ele acabou de cair de uma ponte e foi afogado, uma morte dupla, de corpo e alma. O cura respondeu: Senhora, há uma curta distância entre a ponte e a água, e é essa distância que a proíbe de julgar. Havia apenas aquela distância entre as duas cruzes, a distância que salvou o ladrão penitente. Se o ladrão à direita tivesse sido hipócrita, teria desprezado Jesus e perdido sua alma. Mas porque estava consciente de seu próprio pecado, deixou espaço para o perdão divino. E a resposta do Redentor ao seu pedido prova que para os misericordiosos o amor é cego. Pois se amamos a Deus e ao próximo, que pode ser até nosso inimigo, o amor divino ficará cego, como aconteceu com o ladrão à direita. Cristo não poderá mais ver nossas faltas, e essa cegueira será para nós o alvorecer da visão do amor.